Bitcoin não pode descer abaixo de 60 mil dólares. Pois a gente tem um indicador indicando alta que nunca errou na história do Bitcoin em uma linha de tendência que nunca foi ultrapassada. O Bitcoin descer abaixo de 60 mil dólares, a gente estará pela primeira vez na história descendo abaixo desta linha de tendência, desde o nascer do Bitcoin. Isso significa que a gente pode corrigir FIBO. Vocês não têm noção do tamanho do estrago caso a gente desça abaixo de 60 mil dólares. Eu vou compartilhar com vocês detalhes nesse vídeo de hoje. Essa questão toda que envolve essa queda do Bitcoin está relacionada ao caso Einstein. Aquele camarada lá que era meio vampiro que comia filhotes de pessoas. Basicamente é isso. E esse caso tomou tanta repercussão porque tem, inclusive eu compartilhei ontem nas minhas redes privadas o documento original do FBI que mostra que esse camarada trocava e-mails com pessoas antes da criação do Bitcoin falando sobre o Bitcoin. E aí a galera já rapidamente se assustou porque o envolvimento do nascer do Bitcoin com uma pessoa tão obscura, tão maligna como aquele camarada, não é algo bom. As pessoas correram. Vamos supor que o Bitcoin tivesse nascido e esse zoom 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 fosse com relação atrelando Elon Musk ao Bitcoin. Então, um cara bilionário, né, sem grandes temas negativos, e isso traria uma certa positividade. Mas atrelar o Bitcoin àquele camarada que fez aquelas bizarrices, isso traz muita negatividade. Mostra que pessoas muito erradas estão envolvidas no Bitcoin. Mas não tem nada confirmado ainda. Eu vi todos os documentos, inclusive compartilhei nas minhas redes privadas o documento inteiro. E no documento a gente consegue ver que ele fala: falei com 5 desenvolvedores do Bitcoin. Então, esse é o relato da proximidade, ele mesmo relatando a proximidade dele com o Bitcoin. Mas tem uma outra questão que também mexe bastante com o emocional dos investidores, que é ele ter apoiado financeiramente a Midiai, que é uma empresa, é uma faculdade lá do Zewa que praticamente participou da criação do Bitcoin. Então, a maior parte dos desenvolvedores do Bitcoin eram dali, e aí o Einstein doou aí 855 mil dólares para aquela fundação, bem no período que o Bitcoin estava sendo fundado. Então, isso, de alguma maneira, indireta, meio que foi atrelado ele com a criação do Bitcoin. Mas aquilo que tem de maneira direta mesmo é um e-mail que ele passa dizendo que falou com os desenvolvedores do Bitcoin para criar uma moeda para ele. Bom, isso não dá para ligar ele diretamente com a criação do Bitcoin. Esse outro fato, juntando o quebra-cabeça, que parece que ligou. E aí a galera saiu fora do mercado com medo de uma evidência maior aí aparecer na documentação de que o Einstein realmente está atrelado com a criação do Bitcoin. Espero que não, eu realmente espero que não. Uma pessoa tão escura, tão ruim como aquela não pode participar de algo tão bom como o Bitcoin, que traz tanta liberdade para nós. E até mesmo porque não faria muito sentido se a gente parar para pensar o que está colocado no bloco Gênesis, a capa do Financial Times, se não me engano, falando sobre o dinheiro público usado para recuperação de bancos lá em 2008, na crise do subprime, atacava diretamente o poder político da época. E a gente sabe que Einstein tinha uma relação muito boa com os poderes políticos, afinal de contas todos eles participavam daquelas festinhas obscuras, bizarras, festinhas vampiras dele. Então, não parece ter muita ligação lógica, espero que não tenha. Bom, falando de tendência, eu quero mostrar para vocês primeiramente um vídeo. Esse vídeo foi postado dentro das minhas salas privadas ontem, dá uma olhada o que a gente falou. O BTC no momento estava em 70k de dólares e a gente trouxe um relato aqui, que é esse mesmo relato que eu vou trazer para vocês, mas isso foi ontem, tá? Já vou mostrar aqui a procedência do vídeo para vocês verem que foi ontem. Deixa eu baixar aqui. Mas é isso aí, galera. A gente já fez a leitura ali antes. Seria 60 mil dólares. É o ponto crucial aí do Bitcoin, de suporte para o Bitcoin. Tá ok? Então é isso. Obrigado pela atenção e vamos torcer para que não
passe de um susto mais uma vez, né? Bom, esse foi o vídeo de ontem, a gente falando da questão dos 60 mil dólares. Agora eu vou compartilhar com vocês o porquê que eu falava para eles desta questão dos 60 mil dólares. O que tem a ver 60 mil dólares? Qual o indicador esse que está apontando alto aqui? Nunca errou na história do BTC e qual linha de tendência é esta? Aproveita e já segue aqui se você ainda não segue nosso canal. Lembrando que esse vídeo foi postado ontem dentro da sala privada. Você poderia estar participando dela. Tem os links das salas aqui embaixo, né? Sala 1, sala 2, sala 3. Agora vem cá. Vamos entender aqui. Se você se identificar com isso daqui, já deixa o seu like. Lembrando que eu estou posicionado, não fujo daquilo que eu digo. Eu costumo honrar as coisas que eu falo. Aqui no interior do Rio Grande do Sul a gente fala honrar o bigode que tem na cara. Estou posicionado em 88. Abri posições em 77 e abri posições em 72. Estou bem tranquilo com essas posições, tá? Por quê? Porque de acordo, isso que eu estou falando para vocês está aqui gravado aqui no YouTube, qualquer um tem acesso. Eu falei, até um camarada botou ali, ó, um comentário meio que para me prejudicar, criticando o fato de eu ter entrado em 88, em 77 e 72, dizendo que eu entrei mal. O camarada só esqueceu de falar que no vídeo, ele coloca a data dos vídeos. Ó, nesse vídeo ele falou que entrou em 88. Nesse vídeo ele falou que entrou em 77. Nesse outro vídeo ele falou que entrou em 72. Ele esqueceu que um vídeo antes dele falar que eu entrei em 88, eu tinha mencionado, naquele vídeo eu fiz a venda em 97. Você vê como as pessoas querem propositalmente prejudicar os outros. Então, ele trouxe só os pontos ruins, mas ele esqueceu de colocar que eu fiz a minha venda, e está aqui gravado também aí para vocês verem, em 97. Ou seja, mesmo que a gente está muito longe de 88, mesmo assim eu estou com um ganho absurdo, pois eu saí totalmente em 97 e comecei a minha entrada parcial em 88. Em 88 eu aloquei 30%, depois em 77 mais 30%, e agora em 72 eu aloquei o restante. Mas tudo isso está nos vídeos aqui. Você pode participar da minha sala e você vai ter de maneira direta esse tipo de conteúdo aqui que eu compartilho diretamente com a galera. Vou começar pela linha de tendência então, pessoal. Linha de tendência semanal, gráfico semanal. Vou apagar a Cunha aqui, porque afinal a Cunha acabou que não serviu para nada, né? A Cunha que ficou famosa aí no X, trouxe para vocês. Não era uma visão minha, eu deixei bem claro no início do vídeo, né? Uma Cunha que ficou famosa no X. Galera, essa linha de tendência, dá uma olhada aqui, cara. E pegar ela na tela toda, acho que sim. Olha isso aqui, a azul, a roxa. Essa linha de tendência dita o trabalho do BTC desde 2012. 2012, cara, olha isso aqui. Desde 2012, o BTC nunca na história trabalhou abaixo desta linha de tendência. Agora dá uma olhada no momento atual que a gente está aqui. E aquilo que eu falei no vídeo ali, que eu mostrei um trechinho do vídeo para vocês. A gente foi exatamente lá no index, pelo menos aqui no index, a gente foi exatamente naquela linha. E o preço remeteu no mesmo horário, no mesmo momento. Bateu ali e já, bam, subiu. Agora, qual indicador é este que nunca falhou? Tá? Esse indicador, inclusive, eu ensino na sala 3 aí, a galera. Eu ensino não só esse, ensino vários indicadores, né? Agora deixa eu mostrar para vocês um indicador que nunca falhou. Deixa eu esconder aqui para poder expandir a tela melhor. Agora vamos lá. Essa setinha azul que aparece aqui, ó. Aqui é gráfico semanal, tá? Por favor, considere isso. Nunca falhou. Quando eu falo para vocês nunca falhou, realmente não estou exagerando em nada. Veja bem, ó. Aqui é o primórdio do Bitcoin 2009, tá? Não tem seta azul, não tem seta azul, não tem seta azul e de repente eis que surge aqui a primeira setinha azul, bem ali, ó, tá vendo ali, ó? Eu dar um zoom out aqui para vocês entenderem. Essa seta azul surgiu no final da correção de 2013. Então aqui a alta histórica 2013, correção bear market. Apareceu aqui a setinha azul apontando o início do bull market. Não esqueça desta frase. Essa seta azul aponta o início do bull market. Desde então, a alta, pós o início, após aparecer a seta azul, foi de, pasmem,
9.149%. Então a gente chegou no final do bull market de 2017, tá? Iniciou-se o período de bear market. E para mais uma vez aqui fortalecer a eficácia do algoritmo, mais uma vez ele traz a seta apontando o final do bear market, setinha azul ali, como vocês conseguem ver. E olha isso, cara. Que olha o que acontece depois de aparecer a seta azul, dá uma olhada. E mais uma vez, então, apareceu a seta azul aqui apontando o início do bull market de 2020, aquele bull market de 2021, né? Que foi final da Covid, olha lá o que aconteceu, tá? E mais uma vez aqui apontou o final do bear market de 2022, mais uma vez apontando aqui, ó. Isso eu trouxe aqui com evidências aqui. Olha aqui, 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 olha aqui. Pra vocês terem uma ideia, ele apontou aqui, era em 18K, que tínhamos chegado no final do bear market. Olha isso. E agora olha o que aconteceu aqui, ó. Detalhe importantíssimo. A seta está defasada agora, ó. Ela apareceu em 76 e nós estamos em 60, tá? Agora olha aqui, ó. Aqui ela tinha aparecido em 19, 20K, tá? Que foi o bear market de 2022. Tá vendo ali, ó? O início da seta apareceu. Cuida aqui para você entender o jogo. O início da seta apareceu aqui, ó. A correção depois da seta foi de 22%. Então, o camarada que pegou na seta já se deu bem. Imagina o camarada que pegou na correção. Hã? Aqui ela apareceu aqui em cima, ó. A correção depois que apareceu a seta foi de 17%. Então as pessoas que pegaram na seta já se deram bem. Imagina o cara que pegou na correção, tá? Aqui mais uma vez, ó, apareceu aqui em cima. A correção foi de também, ó, 20%. A gente está vendo uma base aqui, a gente está vendo um padrão aqui, né? Que é de 17, 20%. Um camarada que pegou na seta já se deu bem. Imagina um camarada que pegou lá na correção, tá bom? E aí não, teve outra aqui, ó. Essa aqui teve uma correção depois da seta de 23%. Então, o camarada que pegou na seta já se deu bem. Imagina o camarada que pegou na correção aqui. Tá? Por que eu estou falando isso? No momento atual, a gente viu um padrão ali, né, de correções de no mínimo 17%, foi a mais fraca. No momento atual, a gente está com uma correção de 13%. Mas adivinha qual foi a correção de ontem? Exatamente 20%. Então, se você está pegando agora, você provavelmente está pegando muito melhor do que o camarada que pegou na seta. Agora, eu duvido que você saberia disso em outro lugar. É aqui que você vai ficar sabendo daquilo que realmente pode te ajudar e pode mudar o mercado. Para você entender como que esse algoritmo funciona, para você saber aplicar esse algoritmo e você não ficar dependendo de mais ninguém. Esqueça as notícias ruins, esqueça o que o mercado tem de ruim, que é fake news, pessoas críticos, haters, esqueça tudo isso. Coloque uma ferramenta imprescindível para trabalhar para você e deixe ela fazer o resultado sozinho. Isso tem na minha sala 3, eu ensino tudo sobre algoritmos, não só esse daqui, tem outros mais eficazes ainda. Então é isso, espero que o suporte 60K nunca mais seja testado. Espero que o BTC daqui para frente suba bastante. Eu vou ter bastante motivo para comemorar e dar risada. Obrigado pela sua atenção, compartilhe o vídeo, deixa o like. E espero vocês aí na sala 3. Tamo junto.